eu vou começar de uma forma diferente hoje. Eu quero saber o que o povo está querendo saber. Como é que o Casal 20 se uniu e hoje defende a política da nossa região, Poliana? Quem começa? Você. Primeiro as damas? Bom, eu me aproximei do Davi. Foi paquera direta, assim? Não, a gente se conhecia pelo partido, ele presidia o partido, era uma relação muito assim institucional, né, Davi? Mas num determinado momento eu acabei me aproximando dele para organizar o partido em Taubaté e aconteceu uma situação que eu precisava tomar uma decisão e estava em dúvida. E quando eu fui questioná-lo, ele como presidente do partido, aquela coisa toda, ele pega e me fala assim, olha, tem situações na vida que a razão não dá conta sozinha. Então, faça o que o seu coração mandar, o que o seu coração disser. Isso, né, é importante para certos tipos de decisão. E eu não esperava ouvir, né, isso de um presidente do partido, na época ele estava como secretário de Estado ainda. Aí eu falei, puxa, além de já gostar da maneira de trabalhar, agora eu estou vendo esse outro lado. Daí a gente começou a se aproximar, convidei ele para vir correr a General Salgado em Taubaté, depois vieram outras corridas, e aí sim... Então, eu já estava separado, né? Fazia 3 anos, então aí foi muito rápido. E tem sido uma boa experiência. Tem sido muito bom. Vocês tiram ilações e projetos em casa? Ou não dá tempo? Porque um está em São Paulo, outro está em Brasília. É na ponte aérea, é isso? Olha, é incrível isso, mas por mais que tenha essa situação, né, bem, geralmente o Davi também fica de terça a quinta na Assembleia. É o período que concentram as atividades em Brasília. Mas ontem, após o título de cidadão taubatiano, a gente chegou em casa e fomos falar de projeto por conta de uma situação. Explica aí a situação, bem. Falamos do projeto da... Bom, discutimos várias questões, né? As questões que estou fazendo na Assembleia, né? Também em Brasília. Brasília. Mas uma questão que envolve as mulheres. Ontem o Davi participou de uma reunião na federação, né, bem, dos bancários, né? E algumas mulheres que precisam vir de cidades assim bem longe da capital pegam um ônibus por várias horas e às vezes são incomodadas por alguns senhores que Essa turma que fica assediando, que não assediando respeitam. ainda é razoável. O pior é aqueles que ficam... Justamente, que acaba muitas vezes tentando tocar sem a permissão. Então são situações, infelizmente, que várias mulheres ainda vivenciam no nosso país e que ontem a gente discutiu isso. A gente ficou conversando como é que pode fazer alguma legislação, né? Então aí a gente fica conversando, bom, essa legislação pode ser estadual, pode ser federal, ou obrigatoriamente tem que ser federal, né? E aí eu estava falando com ela, falei, nesse caso acho que vai ter que ser federal, né? Porque o ônibus, nesse caso, né, dessa companheira nossa que veio para São Paulo e foi, segundo ela, a noite toda de viagem, é uma tensão o tempo todo, né? Porque toda hora tendo que ficar atenta para não sofrer algum assédio ou alguma manifestação indesejada, né? De quem estava do lado, né? Eu falei, o ônibus vem de 3 Lagoas, então você tem ônibus municipal, transporte estadual e transporte interestadual, né? Então eu falei, então acho que vai ter que ser uma lei federal. Ou alguma iniciativa federal, né, para tentar regular um pouco isso. E ficar mais abrangente também, né? Porque aí a federal pode atingir a todos. Aí sim, se faz federal, atinge a todos. Que loucura. Né? Ainda tem os ônibus que são internacionais, né? Também tem. Como tinha aquele chamado trem que ia de Bauru até Corumbá. Era um trem maravilhoso. Um absurdo terem acabado com esse trem. É como o trem de prata que tinha aqui, né? Eu fiz a última viagem desse trem de prata. Eu não fiz, o Davi fez uma viagem também. São Paulo, maravilhoso, um absurdo acabar com isso. Mas esse trem que o pessoal pegava em Bauru até Corumbá, e o Fantástico intitulou como Trem da Morte, não é verdade, o Trem da Morte ia de Puerto Quijarro até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas aí nesse trem acontecia de tudo. Era uma loucura. Se o cara dormisse de boca aberta, o negócio arrancava a obturação. Nossa! Era bravo. Tinha que ficar esperto. Verdade. Mas aí vocês, então, negociam isso quando
estão de folga, sábado e domingo tem essa reunião partidária? A política faz parte das conversas, mas a gente gosta mesmo também de outros assuntos, né? Davi gosta muito de leitura, o Davi gosta de plantar, daí a gente conversa das questões da horta, também dos filhos, e, bom, assunto tem bastante. Olha, eu acho muito legal e fiz questão da gente trazer esse assunto aqui, porque o pessoal em casa fica, né, querendo saber como é que foi, como é que começou esse romance, né, e as coisas decorrentes disso. Mas no próximo bloco, vamos falar mais de política, né? Política mesmo, num ano que foi tão difícil, tão complicado, com reformas, com coisas, e perseguições também, né? Sim. Você lá em Brasília deve ter sofrido, votou contra essas coisas todas do Temer aí, ficou complicado. Mas vou pedir para a gente falar sobre isso já já, na volta da entrevista aqui. Davi, como é que foi a decisão da Poliana de ser a favor da investigação contra o Temer? Algo bastante complicado para enfrentar, sabendo que vai sofrer retaliação. Como é que ficou a cabeça dela? Como é que você ajudou nesse processo, se é que participou também? Não, a decisão da Poliana de votar pela investigação foi, diria, bastante tranquila, porque a convicção dela é que todos somos iguais, né, e que, portanto, se existe alguma acusação, tem que ser investigado. Mas dizem que tem alguns que são mais iguais do que os outros. Isso acaba tendo. Mas então a decisão dela foi muito tranquila nesse sentido. É claro que fica, por outro lado, né, às vezes um pouco da frustração, né, por saber que com isso, né, poderia sofrer, como sofreu, retaliações, e aí são verbas que poderiam estar conseguindo, né, para vir para cá. Mas tem sido compensado isso pela dedicação dela, né, de estar lá conversando com os ministros, mostrando a realidade aqui do Vale, né, mostrando a importância do atendimento, né, e de que esses recursos precisam para cá, e acaba tendo algum sucesso. Não tudo, mas acaba tendo. O telespectador há de fazer justiça. Eu já noticiei aqui várias intervenções da Poliana buscando verbas e conseguindo bons resultados. Para Taubaté e para toda a região. Claro. É importante, assim. Mas os ministros não olham de cara feia, não? Olha, é claro que às vezes nem olham, né? Porque daí a decisão de repente, fazer a retaliação é de cima para baixo. Mas, assim, o que tem me auxiliado, a experiência que eu tive ao longo, né, do tempo como vereadora, e principalmente fiscalizando o orçamento, isso tem me auxiliado lá, porque eu tenho buscado fiscalizar orçamento, fazer análise do orçamento. Inclusive, até o ministro da Saúde, que é reconhecido entre os pares lá como um craque no orçamento, todas as vezes que eu tive reunião com ele, eu sempre fiz questão de levar ali alguns apontamentos com relação ao orçamento e a necessidade de fazer os repasses para a nossa região, porque não se trata nem de favor, se trata de uma obrigação prevista nos convênios estabelecidos com os municípios. Então, tem uma série de municípios pelo território brasileiro necessitando, por exemplo, da habilitação de UPAs. Se construiu muitas UPAs, muitas não foram nem terminadas, mas na nossa região, e vou citar o exemplo de Taubaté, nós tivemos a conclusão das UPAs 24 horas. Mas não tinha habilitação, isso estava travado lá, assim como também o SAMU. O que nós fizemos? Identificamos o porquê que estava travado, e claro, vimos que várias outras estavam também, mas aí eu comecei num diálogo com a Secretaria de Saúde do município a realmente buscar compor as documentações necessárias para que o Ministério não tivesse saída. Então a gente trabalhou muito tecnicamente disso, nesse sentido, e conseguimos a liberação. Quando o ministro veio para São José dos Campos, eu ainda coloquei para ele: ministro, a tarefa nossa está cumprida, documentação em ordem, agora eu preciso que o senhor faça sua parte, libere a habilitação, tanto da UPAs quanto do SAMU. E conseguimos. Isso rendeu ao município 7 milhões ano. Maravilha. E, detalhe, até então,
O serviço que estava sendo feito com recursos próprios do município. Então, a gente conseguir garantir algo que é dever do governo federal, fiscalizar, cobrar e fazer chegar, é tão importante quanto a gente garantir emendas. Olha, foi ótimo conversar com vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta final, que é o seguinte: o povo está querendo saber se você vai usar o mandato de deputado federal para vir prefeito de Taubaté ou se você vai continuar brigando pela região na Câmara Federal. Essa experiência que eu estou tendo como deputada federal confirmou a necessidade de eu me apresentar novamente para a eleição do ano que vem como deputada federal para auxiliar no fortalecimento dos municípios. Isso tem sido muito importante, eu tenho tido um retorno muito positivo dos prefeitos e gestores das mais variadas pastas aqui da região, por essa mediação que a gente tem feito de aproximação com o governo federal. Então, o nosso compromisso é com a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e também aqui do nosso estado de São Paulo. Davisaia, planos para 2018? Rapidinho. 2018 é continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Trazer recursos aqui para o estado. Nós estamos fechando o orçamento agora, acho que vai ter alguma possibilidade de trazer mais recursos, inclusive aqui para a região. Candidato de novo a deputado estadual, a Poliana deputada federal, e com esse compromisso, né, de, sendo eleita, continuar com o bordão que você criou, a deputada do Vale. Federal do Vale. Federal e detalhe, do Vale. Né? Aí, sendo eleita, sendo a titular, a gente garante aí cerca de 60 milhões de emendas impositivas para o Vale do Paraíba. Olha que coisa maravilhosa. Foi muito bom receber o casal 20 da política do Vale do Paraíba. Davisaia agora é cidadão taubatiano também. Muito bom, parabéns. Muito bem, obrigado.